Amados, bom dia. A paz do Senhor. Estamos aqui no Devocional de Histórias do Amor. História do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva do Deus Altíssimo e Ele me chamou para pregar o Evangelho de Jesus. O Senhor me deu uma palavra hoje muito pesada, muito forte, que está no livro de Ezequiel, capítulo 33, que diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele via a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do Senhor, o soberano, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer à nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça, se eu garantir ao justo que ele viverá. Mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E, se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. Se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo, certamente viverá, por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Amados, eu queria muito dar uma palavra assim, bem de alegria e de conforto e dizer que tudo vai ser vitória. Mas como no texto, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me falava sobre ser sentinela ou ser atalaia. O que é exatamente isso? É quando Deus coloca a gente como observador, como observando os perigos. E a gente vê a espada chegando ou o perigo chegando e a gente não avisar. O Senhor diz que se alguém morrer, a culpa vai ser nossa, porque a gente não avisou. Mas se como sentinelas, a gente viu o perigo chegar e avisar: olha, o perigo está chegando, se afaste desses maus caminhos. Aí se a pessoa não quiser se afastar dos maus caminhos, então a culpa da morte dela vai ser só dela. E o Senhor vai cobrar a cada um de acordo com o seu proceder. Então o Senhor tem me colocado, essa palavra é muito frequente na minha vida, eu já usei ela para algumas pessoas, para algumas situações, e mais uma vez o Senhor me fala sobre ela. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu acredito que há uns 2 dias atrás, eu fiquei meditando sobre o que eu precisava dizer e para quem eu precisava avisar. Na verdade, o que o Espírito Santo colocou em meu coração é que eu não precisava avisar uma pessoa, mas a uma nação inteira, ou as pessoas
né? E eu fiquei pensando o que era exatamente que ele queria avisar, e o Espírito Santo me falou sobre o carnaval, né? É muito difícil para mim, até porque a minha cidade, o meu povo, tem uma tradição carnavalesca muito forte. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado a ver determinadas coisas que a gente acha aquilo normal, né? Todo mundo faz. Se todo mundo faz, é normal. Mas para Deus não é assim. Para Deus não é porque é um costume que é bom, né? A gente vê no carnaval que tipo de práticas, né? A sexolatria, o hedonismo, o alcoolismo, né? As brincadeiras de mau gosto, a profanação daquilo que é santo, do que é sagrado. Angélica, você falou aí muita palavra bonita, mas o que significa cada uma delas? Por exemplo, hedonismo. Hedonismo é um culto ao prazer. É como se o seu Deus fosse o prazer. Tipo assim, se eu tiver prazer, tá bom. Tanto faz, se é bom, se é ruim para Deus, se Deus gosta, se não gosta, eu vou machucar alguém. Eu tô sentindo prazer, então pronto. Então hedonismo é isso, é você ter o prazer como seu Deus. Então você faz o que dá na sua telha, contanto que você tenha prazer. Isso é hedonismo. E hoje o hedonismo é uma coisa muito comum na nossa cultura ocidental. Todo mundo só faz aquilo que lhe der prazer. E não é bem assim que funciona para Deus. Porque o seu prazer muitas vezes pode ser a morte de alguém. O seu prazer, muitas vezes, é a sua própria morte. Porque a palavra diz assim, que há caminhos para o homem que parecem corretos e parecem justos, mas no fim causam morte. Outra coisa é a sexolatria, né? Que para Deus é uma coisa muito ruim. O que é sexolatria? É exatamente você ter idolatria ao sexo. Quando a gente vê no carnaval, qual é a música que toca? São só músicas que instigam as pessoas a fazerem sexo, né? Jovens, crianças, adolescentes, no meio de toda essa bagunça, de toda essa sexolatria, onde as músicas de adoração, porque na verdade toda música é uma adoração, mas aí você quando ouve a música você está adorando ao quê? Né? Então a gente vê essas músicas, infelizmente, de carnaval só falando de sexo, só falando de prostituição, só falando de bebida, de alcoolismo. Então é algo muito sério. Às vezes a gente, pessoal, vamos brincar o carnaval. Brincar, né? Parece que é uma brincadeira. Vão brincar, mas não é uma brincadeira. Para Deus é algo muito sério. A energia sexual, ela é uma energia tão poderosa que ela é capaz de gerar uma nova vida, mas ela também é capaz de destruir uma vida. É muito comum, por exemplo, as pessoas se suicidarem por causa do final de um relacionamento. Você sabe por quê? Porque a energia sexual ela pode causar morte se ela for empregada de maneira destrutiva. As pessoas, quando elas fazem sexo, elas fazem um laço de alma, de interdependência. Uma fica dependente da outra. E quando aquilo se quebra, pode ser que um dos lados morra de depressão, se suicida, ou muitas vezes tem um período de tristeza muito profunda que pode levar a sérios problemas e graves traumas emocionais que podem durar a vida inteira. Então você ir brincar numa festa onde só existe muita bebedeira, muita sexolatria e muito hedonismo é algo muito perigoso. Mas enfim, amados, foi isso que eu vim falar aqui. O Senhor me colocou como atalaia do seu povo. Atalaia ou sentinela. Quando ele está vendo a espada vir, que espada é essa? É a justiça do Senhor. O Senhor diz assim, se um ímpio, ou seja, se uma pessoa que costuma ser injusta, uma pessoa que vive distante dos caminhos de Deus, ele se desviar desse caminho, ele ouvir o atalaia, ele ouvir o sentinela e se desviar do caminho, não vou fazer isso não, Deus falou comigo, Deus falou no meu coração, eu não vou fazer isso não, vou procurar um outro lugar, vou procurar outras práticas. Então, se um ímpio se desviar do seu mau caminho, quando o sentinela ou o atalaia avisar, Deus não vai deixar coisas negativas acontecerem com ele, ou seja, a espada não vai chegar até ele. E a Bíblia, ela cita, não vou deixar a morte chegar até ele, está falando de morte. Pode ser morte física, pode ser morte espiritual, pode ser morte emocional, algum tipo de morte. Mas ele também diz, se o justo, acreditando na sua justiça, resolver pecar, ou seja, muitas vezes a gente vê homens e mulheres de Deus que nessa época do ano se desviam. Saem das igrejas, se desviam do caminho de Deus, ou muitas vezes deixa sua esposa em casa, seu marido, e vai brincar com a própria vida. Né? Então Deus diz assim, olha, se uma pessoa que é justa, que está num bom caminho, resolver acreditar que porque é justo, porque é uma pessoa de Deus, eu não vou descer a espada, eu vou sim.
Porque eu não vou pegar uma pessoa que acredita que é justa e que quer se desviar, deixar ela como justa. Ela não é justa, ela vai acabar se voltando para a injustiça. Então Deus diz, se um homem justo resolver pecar e se desviar, a espada virá sobre ele. Agora, se um ímpio resolver sair do seu mau caminho e fazer o que é certo, então eu não vou deixar a espada chegar até ele. Mas então que o Senhor, difícil tarefa minha, mas eu sou assim mesmo. Quando Deus manda, eu faço, independente do que seja. Eu sei que não agrada a todos e, na verdade, o meu compromisso não é agradar a ninguém. Meu compromisso primeiro, é claro que a gente quer agradar as pessoas, a gente deseja que as pessoas gostem da gente, mas pelo menos o meu compromisso é agradar primeiro a Deus. Então, mesmo indo contra a cultura da minha cidade, eu digo a vocês que o Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada dessas festas hedonistas, dessa festa sexólatra, dessa festa onde as pessoas se desviam dele, onde as pessoas se afastam do bem, onde as pessoas praticam promiscuidade, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que a gente não é doido, que a gente sabe que não é da vontade de Deus e não vai fazer bem a nós. Meu papel aqui é ser atalaia. Meu papel aqui é ser uma pessoa que indica que a espada pode vir. Então o Senhor disse que eu desse esse recado. E como eu desejo agradá-lo acima de agradar o homem, eu estou dando o recado. Cuidado, amados. Se desviem do mau caminho. Não pensem que é porque todo mundo faz que você deve fazer. Não pense que é porque as pessoas fazem que isso agrada a Deus. Busque o caminho que agrada a Deus. Desvie-se do mal. Retorne aos seus primeiros caminhos, como diz a palavra do Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele é a verdadeira alegria. Esses 4 dias de carnaval, quando terminar, você vai estar sem dinheiro, provavelmente enlaçado espiritualmente com uma série de pessoas, com risco de ter pegado uma doença, bebido, gastado todo o seu dinheiro, com a sua família, com certeza com conflitos, se não destruída. Então se desvie desse mau caminho. Busque ao Senhor. Enquanto que se você buscar ao Senhor, depois desses 4 dias você estará mais feliz. Porque a felicidade do Senhor, ela excede todo o entendimento. Você nem sabe porque está feliz, mas você está feliz. Você nem sabe porque está em paz, mas você está em paz. Então, que você se desvie dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos e busque o verdadeiro caminho de salvação, que é o caminho de Deus. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Santo, Senhor maravilhoso, misericordioso Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos desejos, Senhor Jesus, carnais, os nossos desejos pelo pecado. Nos ajuda a termos força em Teu Espírito, Senhor Jesus, para que possamos nos desviar desses maus caminhos. Senhor, nos ajuda a ouvir os Teus sentinelas e os Teus atalaias, para que quando a espada vier em direção a nós, Senhor Jesus, eles que estão vendo possam nos avisar e nós possamos nos desviar para que o Teu furor e a Tua ira não chegue até nós. Senhor Jesus, usa, Senhor Jesus, de Tua misericórdia. Senhor, e salva todos aqueles, Senhor Jesus, que estão dispostos a ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, que nesse período o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.